Graça e paz, meus irmãos. Amém. Podem ficar sentados, fiquem à vontade. É um grande prazer estar aqui de volta. Vocês sabem que nós estivemos no mês de abril e maio quase, não é? Todos estivemos fora. Eu e o pastor estivemos em Portugal e ele passou ali comigo uns 12 dias, depois eu continuei mais alguns. E só hoje agora eu estou tendo a oportunidade de falar com toda a igreja. E antes de tudo quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de poder fazer essa viagem tão interessante para as nossas vidas. E também agradecer à igreja por vocês terem nos abençoado, terem confiado a nós esse propósito de poder atravessar o Atlântico e poder fazer contato com os nossos irmãos portugueses, não é? E o pastor André estava falando aqui sobre a diversidade de modelos, de grupos e de linguagem e de paladares diferentes que ele prova enquanto vai para os grupos, é verdade, né? E quando a gente esteve lá, pelo menos o pastor André foi a 3 igrejas completamente diferentes, não é? Tivemos ali, enquanto ele estava lá, pelo menos em três cidades diferentes, em Bucelas, em Entroncamento e em Lourinhã, e cada uma dessas cidades nós tivemos na igreja, conhecemos o pastor e cada um tinha um modelo diferente, uma maneira diferente, um jeito diferente de tratar com aquelas pessoas que juntos formam o reino de Deus. Depois que o pastor André veio para o Brasil, eu ainda tive mais 7 igrejas, pastor. 2 eu só participei, né? Mas as outras tive a oportunidade de ministrar, e cada uma delas é completamente diferente. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de que nós estamos nesta igreja aqui, e esse pode ser que encaixe-se no nosso coração como se fosse o nosso mundinho, não é? E não é. O reino de Deus, ele é imenso, ele é gigantesco, e há uma diversidade muito grande de modelos e cores e raças e tribos e línguas e povos, nações, culinária, climas e línguas, não é? Dialetos e roupas e tudo mais. E a gente não pode ter de forma alguma nenhuma barreira nesse sentido, porque em todos os lugares que a gente chega, ali está o nosso Deus, não é? Que criou céus e terra, e ele muito mais que qualquer pessoa sabe. E parece que Deus gosta desse modelo, não é? Assim que quando ele olha do céu, ele vê um mosaico, não é? De todas as cores, de todos os modelos, de todos, grandes, pequenos, ricos, pobres, claros, escuros, não é? Simples, espalhafatosos, de todas as coisas. Isso é tão legal, a gente poder ter e quando a gente só consegue isso quando a gente também consegue colocar o nosso pezinho fora do nosso quadrado, da nossa caixa. Isso é muito, muito legal, tá? Então, mais uma vez, quero agradecer a vocês, irmãos, pela oração, pelas orações, pelas intercessões por nós, que temos nos colocado à disposição de Deus para fazer esses contatos, e é tão legal, e a gente sente como eles ficam tão felizes por saber que a gente lembra deles. Parece assim, a gente fala Portugal, e Portugal é Europa, e Europa é primeiro mundo, não é? E às vezes passa pela nossa cabeça que eles se acham tão importantes, mas no fundo, eles percebem que o Brasil cabe 50 Portugais. Não é? Então eles não são tão nobres assim. Há algumas coisas que precisam ser encaixado melhor. Meus irmãos, dito isso, nós queremos apenas agradecer a Deus por tudo isso e trazer uma palavra hoje. Eu poderia dizer que a minha palavra é uma palavra simples, porém não é uma palavra simplória. Depois vocês procuram o que isso significa. Eu vou falar de alguma coisa muito, muito nossa, muito clara, muito da gente,
mas não é algo que a gente pegue e coloque fora. É alguma coisa que faz um sentido muito grande para as nossas vidas. E a outra coisa importante que quero dizer é que todo o instante que eu estava estudando sobre isso, e a gente vai pensando sobre isso, nós que fomos chamados assim, de certa forma, para pregar a palavra de Deus. Às vezes vem uma palavra no nosso coração, e é como se o Espírito Santo dissesse assim: registra isso e guarda, porque isso você vai usar, não é? Logo, logo. E a gente vai amadurecendo. Talvez seja esse o modelo que Deus fala comigo. Não sei como é com você, mas comigo às vezes Deus me dá um flash assim de um assunto, uma circunstância, uma situação que acontece, e eu registro aquilo e vou mastigando, ruminando, coloco no óleo e vou gerando ali alguns subsídios sobre isso, e de repente me aparece uma grande oportunidade de poder comunicar para a igreja o que está no meu coração. Portanto, deixa eu te dizer, o que vou falar, isso tem falado primeiro comigo. Não é? Isso é tão importante, né? Cadê a Carol? A Carol pregou de semana passada e foi tão para ela, que a gente fica assim, meu Deus, né? Como o profeta, como a profetisa, se eu posso citar esse nome, com todas as restrições bíblicas que a gente conhece e crê, mas como isso é tão interessante, quando a gente diz assim, a gente aponta um dedo, mas tem 4 apontando para você, não é? Isso é tão real, porque eu diria que jamais a gente conseguiria ser fiel à palavra de Deus se aquilo que a gente está falando não fosse primeiro para a gente. Abra comigo sua Bíblia, se você não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar na tela também. Livro de Juízes. Eu gosto muito, irmãos, de pregar uma pregação cristocêntrica. Não sei se os irmãos já perceberam, eu tenho uma chama, eu tenho um imã para trazer alguma coisa que reflita Cristo, mas hoje eu vou me distanciar um pouco do Novo Testamento para trazer a vocês uma palavra no livro de Juízes, capítulo 13, e eu vou ler alguns poucos versículos neste capítulo. Pronto, encontraram? Amém? Amém. Pronto, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 2. Havia um homem em Zorá, da linhagem da tribo de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril, e nunca tivesse filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Versículo 7, por favor. Porém, me disse: eis que tu conceberás, isso é a mulher contando para o marido, tá?
A mulher contando para o marido: eis que tu conceberás e darás à luz um filho, agora pois não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Ela já aumentou uma coisinha aqui. Agora veja versículo 14. Agora é o anjo repetindo o que ele falou para a mulher: de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Nós queremos, Senhor, te agradecer pelo Espírito Santo que inspirou alguém para escrever esse texto há tantos anos atrás, e hoje, Senhor, tem o mesmo efeito que naquela época, o mesmo Espírito, Senhor, que inspirou aquela pessoa para escrever esse texto, hoje ele está aqui entre nós. Digne-te, Senhor, de nos abençoar e de nos fornecer aquilo que precisamos para as nossas vidas espirituais, em nome de Jesus. Amém. Amados, o livro de Juízes é um dos livros mais estranhos que a Bíblia tem, se não mais estranho. O livro de Juízes é um livro muito, muito, muito estranho. Porque esse livro narra o tempo mais difícil que Israel passou. O tempo mais negro, mais estranho que Israel viveu em toda a sua história. Há quem diga que o livro de Juízes abrange 300 anos. Então foram 300 anos de altos e baixos. De lá em cima e lá embaixo. O livro de Juízes fala de um povo que Deus tirou do Egito para ser separados para ele, com a função, com a razão, com o objetivo deles estarem assegurados de que tinham um propósito em suas vidas, que era adorar a Deus. Claro, foram chamados para viver uma vida normal. De forma alguma, Deus estava pedindo a eles que eles subissem no monte e vivessem o resto de suas vidas com a mão para o ar e estivessem adorando a Deus 24 horas. Não era isso. Nem eles e nem nós. Pode perceber que nos domingos à noite nós estamos aqui, mas amanhã de manhã nós estamos na peleja para o nosso pão. Então, Deus entende todas as coisas. Mas, com certeza, a vida espiritual deve permanecer. A razão lógica de que Deus é Deus, nos tirou do Egito, da casa da servidão, para a gente viver uma vida plena na presença dele, sem ter dificuldades com os deuses estranhos, com a vida antiga, com os problemas, com os vícios e com as coisas passadas. É lógico isso, estava claro. Mas o povo de Israel, nesta época dos juízes, é por isso que esse livro leva esse nome, porque nos parece que de 40 em 40 anos, Deus necessitava levantar alguém para se colocar na posição de guerreiro, de libertador, de governador, de alguém que pudesse trazer o povo à realidade de que eles não eram pessoas comuns na terra. Deus tinha um plano com aquele povo desde Abraão. Deus disse: Abraão, eu vou fazer de você um povo, uma nação santa, meus filhos, meu povo, minha família, e vou tirar eles para uma terra separada, e vão ter uma vida separada. Só que eles eram muito carnais. Gerações após gerações passavam e eles caíam de novo nos mesmos erros. Pior ainda, os erros que eles cometiam eram os mais drásticos possíveis. Prostituição,
prostituição espiritual, o culto estava degenerado e pelo fato deles irromperem com as suas vidas espirituais e estarem de braços dados com os deuses estranhos, de manhã eles estavam servindo a Deus, de noite eles estavam no monte servindo a Baal. De manhã eles estavam jejuando e levando um cabrito para adorar a Deus. No final de semana seguinte eles estavam diante de um poste ídolo. E isso era muito complicado. E Deus sempre dizia: se vocês não mudarem, vou colocar vocês numa situação constrangedora. Vou levantar inimigos para pressionar vocês e vocês serão, cativos daquele povo. Então lá vai Otoni, Jair, Gideão, e vai por ali, homens após homens, que Deus levantava, Eude, e agora, finalmente, Deus tem um plano. E por uma razão que só Deus sabe, Deus escolhe um casal que não tinha filhos. Quando a Bíblia diz nunca teve filho, com certeza é porque aquela mulher e aquele homem talvez já tinham passado da idade de ter filhos, e aí Deus escolhe eles. Não era um casal jovem, não era um rapaz e uma moça novos de casados, que Deus disse assim: vocês nunca tiveram filho, vão ter um filho agora. Não, parece-nos que já era algo que aquela mulher tinha colocado diante de Deus, aquele homem também já tinha colocado seu coração diante de Deus. E diga-se de passagem, não ter um filho naquela época era muito constrangedor, principalmente para a mulher. A mulher que não conseguia gerar, não é? Porque parece assim, o homem estava de boa. Nunca disse na Bíblia que o homem era estéril. Não aparece na Bíblia dizendo, o homem tinha um problema. E não, geralmente quando não tinha filho, o problema era da mulher. Então ela se sentia muito mais oprimida psicologicamente nesse sentido do que o homem. É como se o homem dissesse assim: por que você não pode me dar um filho? Tentamos tantas vezes. E havia uma tristeza. E de repente, Deus tem uma ideia. Numa situação em que Israel estava vivendo um tempo de crise espiritual, e no momento em que Israel estava vivendo numa época negra, Deus decide fazer um menino nascer para, assim como os outros, Deus dizer assim: vamos tentar mais uma vez. O povo de Israel precisa de mais uma chance. E é assim que Deus faz, né? Deus já te deu alguma segunda chance? Já te deu terceira chance? Já te deu quarta chance? Isso é Deus. Ele não desiste de você. Não é? Não desiste. Graças a Deus que ele não desiste. Mas era assim, o povo de Israel estava bem? Daí eles começavam a fraquejar, deixavam de vir no culto, né, pastor André? Deixavam de vir na oração, deixavam de ler a Bíblia, aí deixava, ia ficando mais longe, deixava de ir no grupo, ia ficar mais longe, daí a pouco estavam envolvidos com alguma coisa ruim, e aí Deus promovia, de certa forma, algo para eles se lembrarem. E quando eles estavam desesperados, igual a gente, quando a gente está no desespero, né? A gente, ai meu Deus, né? Jesus, venha cá. Ai meu Deus, né? E a gente lembra, né? Logo, né? Diga, oh meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? Para que está acontecendo isso? E aquele povo de Israel se lembrava de Deus, aí clamava, meu Deus, livra a gente, livra a gente, livra a gente, livra a gente. Aí Deus dizia, vou livrar outra vez. E aí teve a brilhante ideia de fazer uma criança nascer. E Deus manda um anjo para conversar com a mulher. Vamos primeiro conversar com a mulher.
Diz para ela que ela vai ter um filho. Ai, que notícia boa, não é? E aí disse para ela que ela ia ter um filho, mas que a gente pudesse, como se Deus dissesse assim, vamos fazer aqui uma pausa para pensar no seguinte: você vai ter um filho, mas esse menino não vai beber vinho, nem bebida forte, não vai tocar em coisa imunda e não vai cortar o cabelo durante toda a sua vida. 3 coisas. O que Deus está falando aqui não é novidade. O que Deus está falando é: esse menino vai ser um nazireu. Um nazireu. E aqui eu abro um parêntese, já esclarecendo que nazireu não tem nada a ver com nazareno. Eu já vi pessoas misturar a coisa. E por isso dizem assim: mas Jesus não era nazireu? Não. Jesus era nazareno porque morou um certo tempo em Nazaré. Nazireu é uma palavra que no hebraico vem da raiz nazir. E nazir é uma palavra que quer dizer separado. Esse carinha vai ser exclusivo, nazir, meu. Sabe quando você pega aquela canequinha na sua casa e diz assim: ó, ninguém mexe, essa caneca é minha e ela só serve para tomar café, ninguém toma nada nela, e põe assim, ninguém mexe na minha caneca, aquela caneca é tua consagrada, né? Pronto, tipo isso. Mas em Números, no livro de Números capítulo 6, Deus abre um espaço ali para conversar com Moisés e dizer: Moisés, ensina o povo de Israel sobre uma lei que quero que Israel tenha, chama-se a lei do nazireado. O que era o nazireado? É uma coisa que a pessoa vai decidir fazer na sua vida, e que ele toma essa noção e diz assim: quero fazer um voto de nazireu. O que era o voto de nazireu? Era a pessoa decidir, por um tempo, entrar nesse voto, e aí durante esse período, que podia ser de 1 mês, podia ser de 6 meses, podia ser de 1 ano, depende muito, geralmente era de 1 mês, a pessoa ficava separado para Deus, como se fosse um jejum, só que numa qualidade diferente. Nesse tempo não se podia beber vinho nem bebida forte, não se podia tocar em nada imundo, o nazireu estava proibido de tocar em algum cadáver, mesmo que fosse da sua família. Você imagina? A ordem era essa: se você decidir fazer um voto de nazireu, mesmo que seja o seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão, sua mulher, ele diz os nomes todos lá, se ele morrer, você está proibido de tocar nessa pessoa. Que coisa estranha. O nazireu só podia quebrar o seu voto se ele estivesse só, e uma pessoa correndo um risco de vida morresse ao seu lado, e não tivesse ninguém que pudesse socorrê-lo. Então também era proibido para o judeu, para o israelita, permitir deixar alguém sem ser sepultado. Então o nazireu podia pedir a Deus licença, ia lá e enterrava a pessoa que morreu. Depois ele voltava para o sacerdote, contava porque perdeu, porque quebrou o voto de nazireu, e ele repetia. Começava do zero. O nazireu não podia beber vinho, não podia tocar em coisa imunda, não podia rapar a cabeça, não podia passar a navalha na cabeça, não podia cortar o cabelo. Durante o período de nazireu, ele tinha que ficar com o cabelo grande. Quando terminasse o seu voto, ele ia até o sacerdote, trazendo uma ovelhinha como oferta. Ele oferecia a ovelhinha em agradecimento pelo período que ele passou com um propósito de nazireado. Depois ele cortava o cabelo, isto é, ele rapava a cabeça, deixava na zero, e pegava todo o cabelo e queimava o cabelo, porque eles entendiam que o cabelo do nazireu, enquanto estava no seu voto,
tinha um certo, não sei o quê, e eles precisavam queimar o cabelo na mesma fogueira do sacrifício. E pronto, ele estava livre. Só que na Bíblia a gente percebe que há 3 nazireus vitalícios. O voto de nazireu era por um tempo. Mas havia 3, pelo menos 3 a gente sabe, que o primeiro é Sansão, que foi nazireu até sua morte. Depois Samuel, que a mãe dele entregou ele ao sacerdote, disse que ele ia ficar servindo ao Senhor por resto de sua vida e não cortaria o cabelo. E depois acredita-se que João Batista também foi um tipo de nazireu, por causa da vida que ele viveu. Então o nazireu era muito estranho, né? Você pense bem, uma pessoa que permite deixar o cabelo crescer por conta própria. Então ficava um cara estranho, né? Esquisito. O João Batista era esquisito, né? Devia ser um cara assim, parecia um Black Power, roqueiro, assim, um pauleira. Né? Quem olhasse para ele dizia assim, é um maluco, né? Mas era a maneira como ele se apresentava diante de Deus. Pronto. Era muito difícil, gente, fazer um voto de nazireu, porque a pessoa precisava parar de tomar vinho. E vou explicar por quê. Porque naquela época não tinha Coca-Cola. Não tinha chá, não tinha, o que mais? Café. Naquela época não tinha, né, chamate, não tinha nada para beber. A única bebida que tinha era, pronto. Né? Almoçar, vinho, tomar café, vinho, ceiar, vinho. E aí a pessoa diz, vou fazer um voto nazireu, então para de beber isso aí. Lá não tinha suco de laranja, não tinha suco de abacaxi, não tinha suco de morango. Já pensaram nisso? Que Israel é um lugar onde só dá uva? Tem tâmara, tem outras frutas, mas não se fazia suco naquela época, como a gente tem hoje, né? Sucos deliciosos, principalmente no Nordeste. Suco de pitomba, de pitanga, de azeitona, de cajá, de siriguela. Olha eu botando vocês aí no encrenca. Pois é. Então não tinha esse suco todo, tinha vinho. Então eles tinham que parar de tomar vinho. Também eles pegavam a bagaça do vinho que sobrava e faziam um tipo de aguardente. Essa bebida forte aqui, não adianta você esconder, não tem como a gente pegar e fazer um malabarismo, sabe, teológico aqui para dizer que não tinha uma bebida forte naquela época, que eles tinham os bebuns também naquela época, não é? Não eram todo mundo, mas tinha um negócio ali, uma garrafinha escondida de alguma maneira, e Deus dizia assim, se você for fazer esse voto de nazireu, você tem que parar com tudo isso. Portanto, eram 3 votos que Sansão precisava ter na sua vida. É aqui onde entra, agora sim vou começar a pregar. Tudo isso aqui foi para dizer, não é, a introdução. Por que esses 3 votos, irmãos? E agora começa a minha linguagem espiritual. Até agora é tudo muito físico, muito claro, muito letra. Tudo isso é muito espiritual. Do ponto de vista de que Deus queria um rapaz para ser dele. Até porque, quando o menino nasceu, os pais colocaram o nome deles de Sansão. A gente nem leu isso aqui. Sansão em hebraico é Shimshon. Olha que nome bonito, né? Para você colocar no seu neto. Shimshon. E Shimshon é uma palavra que vem da raiz Shemesh, que quer dizer sol. Então o Sansão era um pequeno sol. Você pense, quando o menino nasceu, os pais disseram assim, o nome dessa criança será Pequeno Sol, porque ele veio para iluminar Israel, ele veio para dar claridade, ele veio para trazer luz à nossa nação. Não estou falando de Jesus não, tá? Não mistura as coisas. Estou dizendo que o nome era assim, porque Deus disse, ele vai começar a trazer a libertação de Israel, foi o que o anjo disse.
E os pais entenderam, esse menino era um carinha que ia crescer e ia ser um juiz, ia crescer e ia ser um guerreiro, e era um carinha que Deus ia cuidar dele, tratar dele. Não falou nada de força, falou que ele ia ser um carinha que ia se dar bem na vida e ia de alguma maneira trazer libertação ao povo de Israel. Pequeno sol, o carinha vai ser um guerreirão, amém, vamos lá. Só para fazer o confronto aqui, o nome da mulher que cortou o cabelo dele, já vou adiantar só para depois não chegar lá, tá? Porque eu vou tratar de uma coisa no meio. O nome da mulher que ele teve confusão, como foi o nome dela? Dalila. Em hebraico seria Dalaila, que quer dizer lua, em hebraico. Sacou? Já pegou a visão, como diz? O nome do cara era Sol, e o nome da mulher era Lua, Dalaila. Shimshon, Sol. Dalaila, Lua. O que tem a ver o Sol com a Lua, irmão? O que tem a ver o dia com a noite? O que tem a ver o claro com o escuro? O que tem a ver a luz com as trevas? Já pegou? Pegou aí já? Sacou que não dava, nunca ia dar certo esse casamento, nunca ia dar jeito essa união? Se o cara nasceu para ser sol, por que ele se encantou com a lua? Volta aqui. Então, a mãe dele deve ter criado ele nessa circunstância. E vamos lá, é assim que Deus trata com a gente, pessoalmente, com sua igreja. Deus diz assim, não quero que vocês tomem bebida forte e nem vinho. Eu não estou falando aqui necessariamente de vinho, minha linguagem é espiritual. Vamos lá. Toda pessoa que bebe, e bebe indiscriminadamente, se torna um ébrio. E toda pessoa que se torna ébrio, se torna irresponsável. Já viu algum bêbado legal assim? Olha, o cara quando bebe fica gente boa, o cara fica responsável. Já viu algum bêbado que diz assim, olha, ele só paga as contas quando ele bebe. Já viu isso? Não, é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. O cara é uma beleza. Você pode conhecer aí infinitas pessoas que você vai dizer assim, o cara é gente boa, pense no meu vizinho é excelente. Um homem, rapaz, olha, você conversa com ele, nem parece, mas quando ele bebe, se torna um sujeito mau, fica maluco, bate na mulher, se esquece de pagar as contas, já bateu o carro 3 vezes e não sei o quê, porque a bebida realmente traz essa destruição, essa confusão, essa complicação. Mas não quero falar exatamente do álcool no cérebro, eu quero falar da irresponsabilidade da pessoa. Em Levíticos tem uma lei que Deus disse a Moisés, Moisés fala ao povo de Israel, mas diz a Arão assim, quando tu fores entrar na tenda da congregação, cuida para que não tome vinho. O que Deus queria dizer? Queria dizer o seguinte, isso é muito comum entre vocês, isso é muito cotidiano entre vocês, mas na hora que você for ministrar, na hora que você estiver entrando na presença de Deus, cuida de que tua mente esteja sã, cuida de que tua mente esteja sadia, cuida de que tua mente esteja sóbria. A sobriedade é algo fundamental, irmãos. O que Deus estava dizendo para Sansão e está dizendo para nós eu quero você sóbrio. Porque toda pessoa que se mete nisso fica irresponsável, é deselegante, fica inconveniente, se atrasa, se atrapalha, se complica. E às vezes não estou falando nem de bebida mesmo, eu estou falando de uma pessoa que tem uma vida desregrada, uma vida complicada, uma vida cheia de empecilhos. E quando Deus quer usar alguém, Deus quer usar alguém sóbrio. Quando Deus quer usar alguém, Deus quer usar alguém que seja firme em suas convicções. Quando Deus quer usar alguém, Deus usa alguém que esteja consciente do que está fazendo, do que está pensando, do que está decidindo. Vamos lá, você tem uma viagem de avião para fazer terça-feira de manhã. Não ria não, é sério. E aí você está naquela fila, não sei como é que chama aquele tubo assim que leva você para o avião.
finger, obrigado, olha aí, ó, chegou, né? Você entrou no fim, está todo mundo puxando a malinha, está todo mundo feliz, com sua passagem no bolso, eita, vou fazer uma viagem, graças a Deus. Aí tu vai descendo ali, descendo, aí tu dá de cara com a porta do avião, a porta do avião, e tem um senhor aqui do lado de dentro, tem um senhor do lado de dentro, bom dia, tudo bem, bom dia, boa viagem, agora tu imagina tu entrar no avião e tu dá de cara com um cara que faz assim, bom dia, é por ali, sabe? E você olha e diz assim, ele é o quê? Senão ele é o comandante do avião, ele é quem vai levar. É ele quem vai conduzir o avião, se é. Mas pera, daqui para Portugal são 11 horas de voo. Pois é ele que vai brincar. Vai dar tempo ele dormir, acordar. O que você faria, irmão? Você ia dizer, valeu, comandante, daqui de volta, e você ia voltar, não é? Vai terminar o culto, e tu está esperando o Uber, né? Mas tem uma pessoa ali do lado, dizendo, oba, irmão, tudo bem? Tudo bom? Como é que vai? Está esperando o quê? Não, estou esperando o Uber. Não, você não vai pegar Uber coisa nenhuma, você vai comigo. Hoje eu vou lhe levar, desculpa eu fazer o jeito aqui, não tenho nem jeito para isso, hoje eu lhe levo em casa, deixa comigo, irmão. Tu vai, e quando tu bota a cara no vidro do carro assim, tu faz... Tu vai nesse carro, irmão? Não, é a mesma coisa. Quem é que vai acreditar no ministério em que a pessoa não é sóbrio? Afinal de contas, o apóstolo Paulo deu essa informação, e eu não estou falando de vinho, estou falando de responsabilidade. O presbítero não seja dado ao vinho, e o diácono não seja dado a muito vinho. Então para com isso, fica longe. Por que Paulo estava dizendo isso? Estava dizendo, seja responsável, seja sóbrio, seja organizado, seja pontual, seja honesto, pague suas contas, resolva a sua vida, ande honestamente, seja sóbrio, não ande trôpego, é disso que ele está falando. Então, nós precisamos tomar esse voto de sanção e dizer, olha, preciso que a minha vida seja sóbria, para de estar alto e baixo, esquerda e direito. Deus disse assim, anda reto, nem olhe para a direita nem para a esquerda, não titubeia. É disso que a gente está falando. Segundo, para a gente não ir muito longe, o nazireu precisava não tocar em coisa imunda. Eita, pastor, aí agora vem de onde? Como é que a gente vai resolver isso? É assim, da mesma maneira que falo de forma espiritual a respeito da bebida, eu falo de forma espiritual nesse sentido. O que nós precisamos entender é que existem coisas vivas e existem coisas mortas. E Deus tinha dito para o nazireu, pende para as coisas vivas, fica deste lado e não mexe com as coisas mortas. Deixa eu fazer aqui um exemplo. Vocês estão vendo aqui alguma mosca? Estão vendo aqui alguma mosca? Não? Não, né? Mas se eu trouxer aqui um pedaço de carne e ela estiver em decomposição, colocar aqui, talvez agora não, mas amanhã vai estar cheio de mosca, não é? E aí eu digo para o pastor André, vamos dar um jeito nessas moscas, vamos. E aí a gente passa um inseticida no ar, e a gente pega umas raquetes daquela e tenta matar as moscas aqui, e a gente tenta fazer alguma coisa, e a gente pega uns panos e tenta abanar, e tenta colocar as moscas para fora. Na terça-feira, mosca. E a gente tenta colocar as moscas para fora e a gente mata as moscas. Quarta-feira, mosca. E enquanto eu não tirar a carne daqui, vai continuar com a mosca. Não é verdade? Assim também é a cabeça da gente. Nós queremos resolver as moscas, mas não tiramos a coisa podre. A Bíblia disse que existia uma entidade com o nome de Belzebu. Belzebu é uma palavra hebraica para dizer
Deus das moscas, Baal Zebu, o Deus das moscas. Então, o povo de Israel tinha prazer em passar um final de semana fazendo oferendas para essa entidade, e com certeza eles levavam coisas para ali, e aquilo apodrecia e juntava moscas. E aí, isso era uma das piores entidades que se podia oferecer. Quando estamos falando sobre isso, de coisa morta, estamos falando de alguma coisa que já morreu, algo que já passou. Vem aqui comigo para falar sobre alguma coisa que você fez e já pediu perdão. Já pediu perdão? Já? Sim, amém. Então morreu. Se morreu, deixa para lá, deixa para trás. Não tenta buscar isso de volta. Numa linguagem espiritual, o nazireu de Deus, o consagrado a Deus, não vai buscar coisa morta. Você já pediu perdão? Deus já te perdoou? Amém? Então deixa lá. Deixa lá. Agora vamos para o mais sério ainda. Alguém te fez algum mal? Você perdoou? Amém? Sentiu que foi perdão de verdade naquela hora? Amém. Então enterra isso. Deixa isso para trás. Trabalhar com coisa morta é muito estranho, porque às vezes a gente nem precisa ser exatamente pecado, nem precisa ser exatamente uma ofensa que o nosso irmão cometeu. Às vezes a gente tem coisa que a gente guarda em casa, cara, que o negócio está mofando. Não é verdade, Lúcia? É sério. Não, quando eu digo que a coisa é para mim primeiro, eu tenho que olhar e voltar em casa, depois que eu pregar, e dizer, abrir o meu guarda-roupa e dizer assim, o que é que tem aqui que não presta mais e eu estou guardando com carinho? Eu estou guardando com carinho, um negócio mofando, criando coisa ali, a gente junta papelão, a gente junta garrafa velha, a gente junta cabo de vassoura, a gente junta litro não sei de quê, a gente... Eu não estou falando brincadeira, não, às vezes a gente abre o porta-mala do carro, não cabe mais nada, porque a gente vai juntando, e depois eu digo, para que tudo isso? Não sei, irmão, porque a gente junta tanta coisa, roupa que a gente não usa mais, sapato que a gente não usa mais, coisas que a gente não usa mais, coisas que estão fazendo um monte de pendenga, e a gente vai com aquelas malas todas, quando a gente for para Portugal, agora não tem um avião que caiba. Então é bom jogar fora, leva tudo, né? Porque a viagem fica mais rápida, fica mais leve, desembaraçando, não é isso? Como diz o apóstolo Paulo, de todas as coisas, entendeu? Para que você fique mais leve. É sobre isso. Não pode, para de mexer com coisa morta. Acabou, agora é novidade de vida. Agora, os que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas, eis que tudo, aleluia. Não tem coisa melhor do que mudar as coisas, muda o móvel, tira, faz uma limpeza, espana tudo na casa e no coração também. Passou. A Bíblia disse que o que Deus perdoou, Ele jogou no mar do esquecimento. Onde fica esse mar? Eu não sei. Já olhei o mapa mundo e o tempo inteiro procurando esse mar, não encontrei. E vou lhe dizer, nesse mar deve ter uma placa dizendo assim, é proibido pescar. Se Deus colocou lá no mar do esquecimento, então deixa lá, não toca nisso mais, promete para você mesmo, é um voto, Deus, se o Senhor perdoou, não quero lembrar mais, se eu perdoei, não quero lembrar mais. Terceiro, o nazireu era proibido raspar a cabeça. Agora ficou mais difícil, né? Porque tem um monte de gente com cabeça raspada e sem cabelo também. Daqui eu estou vendo. E daqui a pouco eu também. Tem uma caverna aqui desse lado, tem outra daqui. Aí você quer dizer o que, pastor, com isso? Do mesmo jeito que falei numa linguagem espiritual, desde o começo eu vou continuar. Não estamos falando aqui sobre raspar a cabeça, até porque ninguém aqui é nazireu. Pelo menos até onde eu imagino, não. Ninguém é nazireu. Estamos todos aqui, mas
temos um propósito de estarmos na presença de Deus e não sair de lá, ok? Não é assim? Amém. Temos o propósito. De o que isso significa, pastor Léo? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o nazireu não cortaria o cabelo como um voto diante de Deus. Então, repara só, a Bíblia diz que quando Sansão permitiu que seu cabelo fosse cortado, ele perdeu a força. Não diz que a força estava no cabelo. Não diz. Diz que a força de Sansão estava no seu voto. Então vamos organizar nossa teologia. A Bíblia não diz que a força de Sansão estava no cabelo. A Bíblia diz que a força de Sansão estava no Espírito de Deus. Porque diz assim, e vindo o Espírito de Deus sobre Sansão, usou ele. Ele só era usado com a força do Espírito Santo. Então, você olha para Sansão, você não via Sansão assim, um The Rock, um Mick Mentzer. Você não via ali um Lou Ferrigno. Era um cara assim, talvez parecido comigo, assim, ó. E por isso que os filisteus olhavam para cima e diziam assim, ué, de onde vem essa força? Já pensou? Porque se ele fosse, né, assim, dobradão, assim, bombado, como a gente diz, todo mundo ia dizer, ele é forte porque ele é forte. Mas a palavra de Deus nos ensina que Deus não divide sua glória com ninguém. O cara não era fortão, ele era um sujeitinho normal. E por isso colocava uma curiosidade na mente dos filisteus. De onde vem essa força, cara? Como assim? Sujeito magrinho, assim, normal, chegou ali em Gaza, pegou, levantou os muros de bronze, os portões da cidade de bronze, botou no ombro e levou, subiu uma montanha lá e olhou de lá e disse, não falei? Como assim? Então a força de Sansão não estava no cabelo, estava no Espírito Santo, que era reservado, agora vamos lá, abre um parêntese, enquanto ele estava consagrado. Fecha. A força de Sansão estava no seu voto, a força de Sansão estava na consagração, a força de Sansão estava enquanto ele mantinha um relacionamento com Deus. O que eu quero dizer, tem nada a ver com cabelo, só que assim, Sansão tinha um cabelo grande, não sei até que compridão, né? Porque era desde nascença, nunca cortou o cabelo, então devia ser cabelo. Então a mãe dele deve ter feito ali, para ajudar, para não ficar muito volume, fez 7 tranças. Está lá escrito que quando ele deitou na casa da mulher lá, ela cortou, ou amarrou 7 tranças no cabelo dele. E isso me faz lembrar, isso não é ponto doutrinário, tá? Isso aqui é grifo meu. Me faz lembrar do candelabro de Israel, que tinha 7 pontas para cima. Não é? O candelabro de Israel, que era o castiçal de ouro puro no templo, tinha 7 braços para cima. O cabelo de Sansão tinha 7 tranças para baixo. Parece que tinha uma unção na vida daquele menino. Tinha um óleo santo que descia sobre a cabeça dele, enquanto ele mantivesse o seu segredo com Deus. E todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem um segredo com Deus. Um negócio que ele não divide, não é não? Um negócio que a gente não divide, a gente conversa sobre muita coisa, conversa um com o outro, troca ideia, mas tu tem um negócio com Deus que tu não revela para ninguém. Quando tu ora segredo com Ele, tu faz assim com o Senhor, olha, e tu tens algumas coisas que só Deus sabe. Tu tem coisas na tua vida que só troca ideia com Deus, e Deus sabe, e entende, e conhece tua vida. Esse é teu entrosamento com Deus muito particular, e Deus tem isso com todo mundo, e Sansão tinha isso com Deus, até que ele revelou.
Essa foi a perda. Quebrou o encanto, quebrou o voto, quebrou o propósito. E o cabelo foi cortado. Não foi por causa do cabelo, foi por causa do que ele revelou. Deus tinha dito para ele, enquanto você mantiver isso em segredo, a gente está junto. Quebrou o propósito, quebrou o voto, e diz a Bíblia, e o Espírito de Deus já não se manifestava em Sansão. Portanto, irmãos, para a gente não ir muito longe, vocês entenderam perfeitamente essa palavra, que é uma palavra simples, mas não simplória. Há 3 coisas que precisamos fazer como igreja. Sansão está tão distante na história, mas o projeto de Deus é o mesmo. Não tome vinho, nem bebida forte, não toque em coisa imunda e não corte o cabelo. Não deixe. Vou mudar então a linguagem. Seja sóbrio, responsável diante de Deus com as coisas que Ele colocou nas tuas mãos. Amém. Segundo, tudo que passou, passou. Agora é novidade de vida. Agora é um projeto novo que Deus tem com você. Não toca em coisa imunda. Não toca em coisa que foi passado. Isso é para o teu bem. Toda vez que você lembra do seu passado, você sofre. Toda vez que você fala sobre o assunto com prazer, você sofre. Então para com isso. E terceiro, não quebra o teu projeto com Deus. Quando Deus te chamou com um propósito. E é esse propósito que Ele vai levar até o fim. Deus tem um plano nas nossas vidas. Sustenta, segura. Não vai ser uma Dalila que vai quebrar esse projeto. Não é. Não é. Deus tem um projeto na tua vida. Amém? Curva a cabeça onde você está. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, essa é a tua palavra, Senhor, para nossas vidas. Que o teu Espírito Santo, Senhor, nessa noite, toque mais profundamente nos nossos corações, Senhor. Toca no meu coração sobre isso. Que nós possamos, Senhor, levar isso muito a sério. Que a gente possa, Senhor, tomar esse projeto teu para as nossas vidas com muita dedicação. Porque, Senhor, tu não estás de brincadeira, Senhor. Tu nos chamaste com uma função santa e poderosa na terra. De sermos, Senhor, teus coparticipantes na libertação desse povo. Tu nos chamaste, Senhor, nos chamaste como luz para as nações. Luz para as nações, Senhor. Tu nos chamaste, Senhor, para sermos a luz do mundo. Tu nos colocaste na terra, Senhor, para iluminar esse lugar, para sermos luzeiros por onde a gente passar. De alguma maneira, Senhor, nós somos o Sansão desta geração e queremos, Senhor, trazer o julgamento deste povo, Senhor, e fazê-los compreender a tua graça e a tua glória na vida deles. Senhor, vem com poder sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Senhor, alimentando seus corações, trazendo, Senhor, uma reflexão mais profunda a respeito, Senhor, da limpeza que fizesse em nossas vidas, do projeto santo desde o Calvário, Senhor, com o derramamento do teu sangue, e todos os nossos pecados foram completamente, Senhor, pagos. Não temos mais dívida. Senhor, a cédula que estava, Senhor, posta para nós, tu encravaste na cruz e não temos mais, Senhor, necessidade de olhar para o passado. Deus, nos ajuda, Senhor, a manter-nos firmes com o teu propósito de santidade, de pureza, de justiça, de consagração, de santidade na tua vida, para o louvor da tua glória. Essa é a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo fale muito mais fortemente no teu coração a respeito disso. Amém? Obrigado, pastor Léo. Enquanto o pastor Léo